Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do Yalabacast, onde hoje o papo é entre nós, entre mim e entre você. E hoje nós vamos falar sobre um assunto essencial para potencializar os resultados dentro do seu negócio. É um posicionamento o qual eu mais defendo, porque eu aprendi muito na prática o quanto ele realmente agrega para que as coisas possam acontecer internamente dentro do negócio. Vocês podem até perceber, estou até com uma blusa aqui que enfatiza e ratifica muito essa mensagem, né? Que é de pessoas precisam de pessoas. Não é uma frase minha, é uma frase aí que é colocada, né? E foi dita pelo pai do Joel J, e é uma frase que ele replica muito isso. Eu tenho isso tatuado na pele porque eu me identifiquei com essa filosofia de vida e eu acredito muito na potência e na força que nós temos que dar na valorização das pessoas, independente dos papéis que elas exercem. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio no dia de hoje. Mas antes, não se esqueça de ir lá no canal, se inscrever e curte, comenta e compartilha esse episódio, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido com várias pessoas. E se você só nos ouve, né, gosta aí através das plataformas de streaming, nós estamos no Spotify e na Apple Podcasts. Lá você não esquece de nos seguir para você ser notificado assim que saírem alguns episódios novos, para você poder já nos acompanhar e estar conectado com o assunto que eu estou trazendo no momento aqui com você para a gente poder falar. Por que, Yalabá? Por que essa grande relevância que você traz para a temática, considerando a importância das pessoas e as pessoas dentro dos negócios? Sem as pessoas, primeiro que a gente não consegue alcançar os resultados. Isso é um ponto. Porém, obviamente que independente ou você exercendo uma liderança, uma gestão que ela seja autoritária, você vai obter resultados? Sim, isso vai acontecer. Porque as pessoas que estão ali inseridas, por vezes elas também vão estar e vão se permanecer naquele ambiente porque elas querem e elas precisam daquilo pelos objetivos que elas têm nas suas vidas, seja para poder, né, se manter pessoalmente, seja para poder pagar um curso, para pagar uma faculdade, enfim. Só que os resultados eles são potencializados quando a gente consegue conquistá-los com as pessoas, né? Não é através de, mas com. E Yalabá, como é que isso é possível? Como é que isso acontece, né? Como é que a gente consegue construir esse tipo de cultura? E eu tô trazendo essa temática aqui hoje, gente, porque é uma principal dor que eu encontro no mercado quando eu vou fazer os trabalhos de consultoria dentro das empresas. A grande sinalização que eu tenho por grande parte, né, tanto da diretoria, né, das pessoas que têm a ocupação estratégica, é de que não consegue potencializar os resultados, de que a equipe, né, em si não consegue fazer a entrega daquilo que eles tanto desejam, enfim, sinalizam N problemas. Só que antes de eu sinalizar esse problema, eu preciso fazer uma análise, uma autoanálise sobre o quanto eu ou como eu desempenho e eu desenvolvo esse papel dentro da corporação. Como essa gestão está sendo desenvolvida, como essa gestão está sendo liderada, como essa gestão está sendo realmente impactada. Entenda aqui inicialmente uma coisa, que eu quero aqui, ó, olhando bem no fundo dos meus olhos, tô olhando no fundo do seu olho, hein? Olha pra mim. Líder gestor. O seu resultado, ele vai ser proporcional ao tempo que você investe na sua equipe. Será impossível se você não se debruça para você instruir, para você direcionar, para você pautar as correções, para você desenvolver essas pessoas. Se você não fizer isso, ela não vai trazer o resultado que por vezes você deseja e que muitas das vezes a própria equipe tem condições de te entregar. Por quê? Porque o colaborador entra, ele se insere numa equipe, você tem um time e a pessoa ela é simplesmente pontuada das tarefas que ela tem para cumprir. Olha, aqui nessa função você precisa fazer A, B, C, D ou I. Acabou. A pessoa não tem tanto tempo, né? Porque por vezes é uma necessidade, uma urgência contratar alguém, colocar alguém para somar no time, porque não tem tanto tempo para preparar, para capacitar, só que isso é um grande erro. A solução que você vai desejar, ela não vai acontecer. O resultado que essa pessoa, por vezes, ela tem condições de entregar, ele não vai aparecer por conta desse senso de urgência. O senso de urgência vai minar o resultado que você pode conseguir.
A pessoa, quando ela precisa adentrar no espaço, você precisa com que ela tenha o total conhecimento do produto e serviço que você entrega. O produto e o serviço que você oferece. A solução que você coloca no mercado. Eu só consigo realmente enfatizar e levar essa clareza junto ao cliente quando eu detenho de total conhecimento. Logo, os meus resultados, independente da área que eu estiver atuando, seja na frente de um saque, né, que numa área de suporte, para poder dar uma instrução para o cliente, seja numa área de CS um pouco mais estratégica, onde eu vou ali não só internalizar a necessidade do cliente, mas como também identificar outras necessidades para poder trabalhar ali com uma expansão, né, ou seja, no aumento de ticket, ou numa expansão de carteira através de indicações. Enfim, eu preciso ter o total conhecimento daquilo que eu consigo entregar. Então, qual que é o posicionamento, né? O que eu levo e o que eu coloco, e eu trago isso por experiência própria, né? Se você não sabe ou se você não conhece, eu tive 10 anos de mundo corporativo. Quando eu assumi a minha primeira gestão, eu não tinha nenhum tipo de experiência, não tinha nem maturidade, talvez, suficiente para aquela oportunidade, mas eu fui desenvolvida, fui preparada. A minha, então, gestora, ela se debruçou sobre mim. Ela me orientou, ela me direcionou. Então, com a clareza, eu tive uma evolução. Então, os resultados, eles existiam, mas quando isso aconteceu, ficou tudo mais exponencial. O crescimento, não só dos liderados, como pessoas, como profissionais e os resultados que a gente passou a alcançar. Você compreender e você trazer isso para dentro da sua gestão e focar que a equipe vai precisar sim que você invista um tempo nela, é você ter a ciência do seu papel. É importante que o líder ele tenha essa clareza do papel dele. Assim como o colaborador, ele sabe realmente do que lhe compete. Só que a entrega do que ele precisa te fazer, do que ele precisa ofertar para te atender, para atender a empresa em si, ele precisa de uma orientação, ele precisa de uma direção. O colaborador, ele é a primeira pessoa que compra a sua ideia. Ele é o seu primeiro cliente. Quando ele aceita, né? Vamos colocar ali que o contrato, né? Quando ele faz no RH, né? Quando ele assina o contrato dele ali de admissão, é o momento que ele está dando um sim para aquilo que você aquilo que você ofereceu para ele. É como se fosse ali uma oportunidade de venda que você ofereceu para ele ali, né? Ou seja, uma vaga, etc. E você colocou à disposição, tá lá na prateleira. Às vezes um monte de gente vai passar, vai olhar, não vai se identificar, seja pelo valor, pelo salário que está sendo oferecido, as competências exigidas, ou a cultura que a empresa tem. Opa, não me identifiquei, não quero, vou continuar procurando. Agora, quem olhou, de repente, lá na prateleira, se identificou e se prontificou, no momento da admissão, é o momento que ele está fechando esse contrato de compra. Então, ele é um cliente, ele comprou o seu negócio, ele comprou a sua ideia, ele comprou o seu propósito. Só que ele não faz isso sozinho, ele não consegue fazer isso sozinho. E aí, a grande dificuldade que a gente consegue hoje identificar, e eu falo isso porque eu navego dentro desse mundo e também estou sempre com pessoas que fazem esse tipo de trabalho, a gente identifica que a parte tática de dentro das organizações estão realmente com um grande problema em se debruçar para com a equipe para que elas deem resultados. E aí o que eles fazem, que é mais fácil? Ele vai lá para fazer. Por quê? Aí é muito mais fácil ele ir lá, pegar e fazer e depois falar que está fazendo porque a equipe não entrega o que deseja do que ele investir tempo nessa preparação. E aí fica realmente uma questão e uma pergunta. A falta de preparação nesse sentido é de quem? É do time? Ou é do líder? Quem está falhando nesse papel? Por isso que, entenda, pessoas estão ali executando os seus papéis e eu preciso ter a compreensão daquilo que me compete para que eu possa executar. Líder, gestor, leve isso muito claro. O sucesso da equipe que você deseja, o sucesso que você quer alcançar junto ao seu cliente vai estar totalmente conectado com aquilo que você se debruça e se entrega para fazer no momento que você está investindo e acompanhando essa equipe. A equipe ela precisa de sinais, ela precisa ter um direcionamento, ela precisa de um ponto de segurança, ela precisa realmente de ter alguém ali que seja, né, vamos colocar, um verdadeiro maestro de uma orquestra. A orquestra é sensacional, as pessoas sabem como tocam ali os instrumentos, basicamente, sabem. Só que ela precisa de alguém que realmente coloque ali qual é a sintonia que vai ser feita, qual é a música que vai ser colocada naquele momento. Ou seja, é alguém para orientar. E esse é o teu papel dentro do negócio.
Esse é o teu papel junto às pessoas que estão ali junto com você. Se você realmente não conseguir entender que você precisa de um tempo para acompanhá-las, isso não vai acontecer. Eu, numa oportunidade, quando eu estava dentro de uma empresa, eu comecei a gerir a minha jornada de quando eu chegava. Primeiro, eu era a primeira pessoa a chegar e eu realmente era a última pessoa a sair. Por quê? Eu entendi que era importante eu estar ali no momento em que os meus colaboradores chegavam, para que primeiro a gente tivesse um primeiro momento de contato. Né? Isso na época era uma coisa que era mais física, não era home, mas era o nosso primeiro momento de contato, então era aquela coisa, e aí, como é que foi ontem, bom dia, o que nós vamos fazer hoje, qual o objetivo, qual a direção, enfim, era um momento ali de encontro em que a gente fazia algumas trocas rápidas. E no fim do dia, eu também tinha um tempo separado na minha janela, onde eu me debruçava para entender com eles como foi o dia, o que aconteceu, qual foi a dificuldade que eles encontraram, se tudo tinha corrido bem, se eles estavam precisando de alguma coisa. Ou seja, é se fazer presente, é eles sentirem esse ponto de apoio. O colaborador, por vezes, ele precisa desse ponto de apoio, ele precisa desse ponto de segurança. Por quê? O líder, quando ele fica com essa visão de que a minha equipe não está dando o resultado que eu desejo, ela não está entregando, ela não está oferecendo, e eu tô ali, ó, cobrando, para onde vai a inteligência emocional dessa turma? E aí a gente vê hoje, né, muito em pauta, a gente vem falando sobre saúde mental, até tem um episódio aqui no canal de saúde mental com a maravilhosa Isabela Camargo. Se você não assistiu, corre lá depois e confere esse episódio, onde nós estamos justamente falando sobre esse ambiente corporativo. Nós falamos justamente sobre isso. Qual é a segurança psicológica que você oferece para essas pessoas? Você ficar nessa questão exacerbada, né, de cobrança ali, de tem que, não há saúde mental que vai aguentar. Agora, quando eu realmente me preocupo e tenho um planejamento, minha organização de como direcionar, acompanhando, pautando, vendo onde a gente pode melhorar, contribuindo, somando, etc., os resultados eles vão acontecer. E tudo fica mais leve. Tudo flui de uma forma mais natural. Então, meus queridos amigos, líderes e gestores dos seus negócios, seja você se ocupa essa função dentro de uma empresa, seja você head, e independente da área, por mais que a gente fale aqui, olhando muito para a parte de relacionamento com o cliente, nós estamos falando de pessoas. Não esqueçam, né? Sinek já falava que se você não entende pessoas, você não entende negócio. Então você precisa se debruçar para compreender as pessoas. Colaborador junto ao seu líder, líder junto ao seu colaborador, ambos junto aos clientes, stakeholders, fornecedores, etc. É preciso ter essa preocupação, é preciso olhar para esse lado, é preciso que eu tenha essa oitiva e essa escuta para com as pessoas, é preciso que eu entenda e compreenda genuinamente para trazer uma solução para determinados problemas. O líder, ele tem que entender que ele está com um time, com uma galera para somar e fazer e alcançar a entrega do objetivo que ele quer. Da mesma forma que o líder não deve ficar falando mal de um cliente junto ao seu time, porque é o exemplo que ele deve dar, não compete também a liderança de falar para o colaborador A mal do colaborador B. Isso não é ético. Então, antes de você realmente sinalizar, né, mirar ali a sua bazuca para vários pontos negativos do que pode estar acontecendo, compreenda e faça essa análise de como está sendo a sua postura. Lembre-se, liderança não é simplesmente um cargo. Liderança é uma conquista. Por vezes você é líder e você não ocupa essa função. Você não está nessa função. Mas se você está nessa função e lhe compete trazer realmente isso, faça isso de uma melhor maneira. Compreenda as pessoas, porque ao compreender as pessoas e você saber que você está ali para também servi-las, os seus resultados serão bem diferentes. Eu falo isso porque eu passei por toda a pauta na minha jornada empreendedora e empresarial, focando e considerando essas óticas. E hoje, dentro da experiência que eu tenho, trabalhando junto com as empresas, é o primeiro ponto que a gente precisa realmente trabalhar, que é mudar um pouco essa cultura para que as pessoas compreendam a necessidade de estar junto, tá? Não adianta delimitar, não adianta pautar, não adianta simplesmente sinalizar o que você quer que seja alcançado, mas e o como? A falta de direção, ela compromete o seu resultado. Então pense nisso, isso eu gostaria hoje de compartilhar com vocês nesse episódio, que é para que vocês tenham realmente essa visão da importância de que olhar para as pessoas e se entregar para que elas possam trazer o resultado que você deseja está na compreensão e na direção daquilo que você pode fazer.
tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer alguns episódios, por vezes, assim, sinalizando algumas dores e necessidades que eu identifico dentro desse mundo empresarial, para que possa trazer algumas visões práticas e ágeis, que tanto de um lado, né, de um papel de liderança ou de um lado de colaborador e também com uma visão junto ao cliente, a gente possa ir se aperfeiçoando e trazendo algo de melhor para o mercado. Até o próximo episódio.